Sejam bem-vindos a mais um Fé em Letras. Hoje a gente vai mergulhar num tema que está fervendo, que é a justiça. Isso. Yes, mas numa perspectiva que talvez você nunca tenha pensado antes. É a justiça através das escrituras. A gente vai destrinchar o livro Falsa Justiça, desvendando a verdade sobre a justiça social do Stuart Griffiths, e te garanto, você vai sair daqui com uma nova visão sobre esse assunto. E antes da gente começar, Cursita está na usarreda. Francisco Homero. Isso meu caso choro. E deixa aqui nos comentários sugestões de livros que vocês querem ver desvendados por aqui, preparados. Então vamos lá. O que me chamou a atenção nesse livro foi a história de vida do Stuart Griffiths. Ele cresceu no Suriname, viu de perto a pobreza e a injustiça social. Com Pablo Neve eu prerei do squad. E que vieram ser muaborão na nossa missão. Pois eu sou sari e sero estamos entendendo e pascal obedeceu pressões aéreas, ao consciência são em trem, são emprestitari. Que tem com a fará anotada. E claro. So, interprets a luzes do momento vocês me dizem como é sexta. Tu tarika povocamento. Se está superando a decisão alternativa, se tem sinceridade, o era por sempre nas domínios de gestiro desse man, o anrotado na automação na servo você percebe muito acilentada de cada vez preferir noção só neuro. In ouro, né? Esse jogamento é mais tizenaio, isso é palpativo da era a dissimilar, pensando nesse dominar aqui. Para que se las porque necessita é mil pés, o mendiar, se bebês, mais femo de ferver, muito não queria interpretar. E sabe, los ter modo bulaçado muito pariu, sono do vulosista cantando nota forense Thomas. Isso de que sei eu, pro primeiro sabendo e o agi per celular aí, assim por todas as que isso será feijão. E essa desconexão é algo que muitos de nós sentimos, né? Com certeza. E no livro? O Griffiths conta como essa percepção dele começou a mudar quando ele foi para a faculdade e teve contato com a teologia liberal. Imagina só, você tá lá. Buscando respostas para essa inquietação, essa vontade de ver justiça no mundo, e de repente se depara com uma linha de pensamento que questiona as bases da sua fé. E aí, como é que ele lidou com isso? Ele conta que no começo ficou meio perdido, sabe? Ele até chegou a interpretar a história de Sodoma e Gomorra como um castigo só pela imoralidade, sem levar em conta as questões sociais. Mas aí, lendo Ezequiel 16.4950, ele teve um clique. Sodoma e Gomorra. Aquela história que a gente sempre ouviu como um exemplo de punição divina pela questão da homossexualidade. Exatamente. Mas Ezequiel mostra que a coisa era bem mais complexa. A condenação de Sodoma e Gomorra foi por causa do orgulho, da glutonaria, do abandono dos pobres. A imoralidade sexual era só a ponta do iceberg. Caramba. Então quer dizer que Deus estava julgando eles pela injustiça social também. Isso mesmo. E essa percepção foi fundamental para a mudança de visão do Griffiths. Ele entendeu que a justiça social é um elemento central da verdadeira fé. Mas e aí, o que ele chama de falsa justiça? Ele analisa figuras históricas que tentaram resolver a injustiça social com base em ideologias humanas, sem levar Deus em conta. E o resultado, você já pode imaginar. Mais problemas. Ele fala, por exemplo, do Islã e do budismo. Ambas as religiões surgiram em contextos de muita injustiça, com a intenção de promover igualdade e compaixão. Mas o ponto central do livro é que qualquer movimento que se afaste de Cristo e dos seus ensinamentos acaba se perdendo no caminho. Isso mesmo com boas intenções. Sem Cristo não tem como alcançar a verdadeira justiça. Exatamente. E ele dá exemplos bem fortes para ilustrar isso. Ele cita o Shimon Bar Kokhba, um falso messias que liderou uma revolta contra a opressão romana. O resultado, uma tragédia para o povo judeu. Esses falsos messias sempre acabam causando mais problemas do que soluções, né? A história tá cheia de exemplos assim. Ele também fala do Karl Marx e do Che Guevara. Figuras que lutaram por justiça social, mas rejeitaram Cristo, o resultado. Mais opressão e violência. E o que ele fala sobre os movimentos de justiça social de hoje em dia? Aí que a coisa fica interessante. Ele argumenta como um movimento moderno de justiça social, apesar de ter boas intenções. Pode ser enganoso. Enganoso assim. Ele diz que é manozinho, razão de missos. Muitas vezes, esses movimentos acabam desviando o foco do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Em vez de pregar a transformação que começa no coração do homem através do encontro com Cristo, eles focam em soluções puramente humanas. Em mudar as estruturas da sociedade sem mudar o coração das pessoas. Entendi. E deve estar tá fazendo das cruz. Sem essa mudança interior. A gente só ficará tentando os sintomas, não a raiz do problema, né? Isso, exatamente. E ele critica alguns líderes religiosos que distorcem doutrinas cristãs fundamentais. Tipo a expiação, para encaixar em agendas sociais. Ele cita o Walter Rauschenbusch. Considerado o pai do evangelho social. O que é isso? É uma linha de pensamento que tenta adaptar o evangelho à realidade social, colocando a ênfase na justiça social em vez do pecado individual e da necessidade de salvação pessoal através de Cristo. E qual o problema disso? O problema é que
Ao minimizar a importância do pecado e da necessidade de salvação, essa linha de pensamento acaba esvaziando o poder transformador do evangelho. Entende? A mensagem central da fé cristã fica distorcida. Faz sentido. E ele dá outros exemplos de movimentos que se desviam da verdade bíblica. Sim. Ele usa o rastafarianismo como exemplo de uma religião que oriflem, apesar de ter nascido do desejo por justiça social, acabou se afastando da verdade das escrituras. Mas o que o rastafarianismo tem a ver com justiça social? Ele surgiu da opressão sofrida pelos negros jamaicanos, que buscavam um Messias negro que os libertasse. Mas, em vez de encontrarem essa libertação em Cristo, eles acabaram adorando o rei Selassie como um substituto para Jesus. Que loucura. Mas espera, o livro não fica só nas críticas, né? Ele também fala sobre a verdadeira justiça. Com certeza. E essa parte é muito animadora. Ele nos mostra que existe um caminho para alcançar a verdadeira justiça, um caminho que se baseia nos princípios bíblicos e que leva a uma mudança real, tanto individual quanto social. E qual é esse caminho? Ele fala sobre a importância da oração. Oração. E não é qualquer oração, não. Ele destaca um movimento global de adoração e oração que tem crescido muito nos últimos anos. Sério? Um movimento global, que legal. E o que esse movimento tem a ver com a justiça? Ele cita Isaías 62,6 a 7, que fala sobre um movimento de oração contínua, dia e noite, como um sinal do fim dos tempos. E o livro mostra que esse movimento já é uma realidade em vários lugares do mundo. Nossa, que incrível, imagina só. Cristãos de diferentes países, muçulmanos de diferentes culturas, se unindo em oração por um mundo mais justo. Que poder! É de arrepiar, né? E o livro não se limita à oração individual ou em pequenos grupos, ele vai além. Propondo a criação de centros comunitários com oração dia e noite nas áreas mais problemáticas das cidades. Seria tipo um farol de esperança no meio da escuridão. Exatamente. Imagina um lugar onde as pessoas podem encontrar refúgio, apoio espiritual e prático. Ele até compara esses centros com os mosteiros dos monges franciscanos, que dedicavam suas vidas à oração e às obras de justiça. Então, esses centros seriam como mosteiros urbanos, liderados por monges modernos que vivem o evangelho no dia servindo a comunidade. É essa a ideia. E ele acredita que a música também tem um papel fundamental na luta por justiça. Música? Mas que tipo de música? Ele faz um paralelo interessante entre figuras como Bob Marley e Tupac, que usavam a música para protestar contra injustiças, e um movimento crescente de artistas cristãos que usam a música para proclamar a mensagem de Cristo. Entendi. É a música como instrumento de transformação. Mas com mensagens e propostas diferentes, né? De um lado, a revolta e a crítica social. Do outro, a esperança e a transformação que só Jesus pode trazer. Perfeito. E ele destaca o poder da música profética. Aquela que expressa o coração de Deus pela justiça, que ecoa a mensagem dos profetas do Antigo Testamento, tipo Isaías, que teve uma visão incrível da glória de Deus e foi chamado para proclamar justiça por toda a terra. Que demais. Mas além da oração e da música, O que mais a gente pode fazer para ser agente dessa transformação? Ele fala sobre alguma atitude prática, algo que a gente possa aplicar no dia a dia. sim, ele usa a história da prisão de Paulo em Jerusalém, que está lá em Atos 22, para mostrar como a gente deve agir diante das injustiças. E como é que Paulo agiu? Ele foi acusado de incitar a revolta entre judeus e gentios. Mas, em vez de se defender ou revidar, ele aproveitou a oportunidade para compartilhar seu testemunho de conversão e falar do amor de Cristo. Caramba, ele transformou uma situação super tensa num momento de pregação do evangelho. Exatamente. E o livro usa esse exemplo para mostrar que a verdadeira justiça começa na transformação individual, no encontro com Cristo. A partir daí, essa mudança interior se expande para nossa família, nossa comunidade, nosso trabalho. Então, não adianta só lutar por mudanças nas estruturas da sociedade. A gente precisa, antes de tudo, deixar Cristo transformar nosso coração. Essa é a mensagem. E para concluir essa parte, a gente chega ao ponto central do livro. A necessidade de entender Jesus Cristo como Messias para que a verdadeira justiça seja alcançada. Mas o que Jesus tem a ver com justiça social? A gente sempre ouve falar de Jesus como Salvador, como aquele que perdoa nossos pecados. Mas e a questão da justiça aqui na Terra? Como é que isso se conecta? O livro explora o conceito de shalom, que é a palavra hebraica para paz, mas que vai muito além da ausência de conflitos. Shalom é plenitude, é a harmonia completa entre Deus, o homem e a criação. É a justiça plena em todas as áreas da vida. É tipo um estado de bem-estar total, né? Um mundo onde tudo funciona em perfeita harmonia. Mas como alcançar isso? O livro deixa claro que Jesus é a chave para alcançar o shalom. Ele veio para nos libertar do pecado. Que é a raiz de toda injustiça. Então quer dizer que... Que é o caso tratando sem Cristo. Né? A gente só fica tratando os pontos da injustiça. Mas nunca chega na raiz do problema. Exatamente. A solução não está em programas sociais ou revoluções políticas, mas a transformação radical que só Cristo pode fazer.
E como a gente pode aplicar essa mensagem na prática? O livro dá algum direcionamento? Sim, ele nos chama a ser embaixadores de Cristo, representantes do reino de Deus aqui na Terra. Embaixadores, que interessante. O que isso significa? Significa que a gente tem que viver de acordo com as leis e os valores do reino de Deus. Ser um exemplo vivo do amor e da justiça de Cristo. Mas como a gente pode ser embaixadores em um mundo tão cheio de injustiças, de desigualdades? Ele destaca algumas características essenciais de um embaixador que a gente pode aplicar na nossa vida. A primeira é a lealdade absoluta ao nosso rei. Lealdade a Cristo. Isso significa que a gente deve se guiar pelos princípios do evangelho em tudo que a gente faz, em todas as nossas decisões. Mesmo quando a desafio é difícil. Quando a gente vê que nada há contra a corrente. Exatamente. E ele nos alerta sobre o perigo de tentar negociar a verdade de Deus com o mundo. Tipo, tentar adaptar o evangelho para que ele fique mais palatável para os padrões da sociedade. Isso mesmo. Ele diz que a gente não pode diluir o evangelho. A gente tem que proclamá-lo com ousadia e fidelidade. E como a gente faz isso na prática? Ele nos desafia a viver o evangelho em todas as áreas da vida. A sermos cartas vivas de Cristo. Isso é uma carta viva de Cristo. Que imagem poderosa. E o que mais? Ele nos convida a ser agente de transformação social. A colocar em prática tudo o que aprendemos com o evangelho. Mas por onde a gente começa? Ele nos dá um presente, a carga sagrada. São 7 compromissos práticos para a gente viver uma vida de impacto e transformação. Quer saber quais são? Claro. Conta pra gente. O primeiro é orar diariamente. Orar diariamente. Parece básico. Mas você se compromete a ter um tempo de conversa com Deus todos os dias. Para buscar direção, força e sabedoria para viver essa ambição. É verdade. A gente precisa estar conectado com a fonte. E qual é o segundo compromisso? Jejuar semanalmente. Jejuar. Mas isso é coisa do passado. De jeito nenhum. O jejum é uma prática poderosa para fortalecer nossa conexão com Deus, para abrir nosso coração para ouvir a voz dele e para nos preparar para a batalha espiritual. Nossa, nunca tinha pensado no jejum dessa forma. E o terceiro? Agir com justiça. E aqui não estamos falando só de grandes causas, mas de como a gente se comporta no dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Ser justo é ser honesto, íntegro. É tratar o próximo com respeito e dignidade, mesmo quando ele pensa diferente da gente. Isso é muito sentido. Sobre colocar o amor em prática, né? E o quarto compromisso? Doar com generosidade. E não estamos falando só de dinheiro, mas de tempo, de talento, de tudo que Deus nos deu. Compartilhar o que a gente tem com quem precisa. Tá certo. Né? Ser um canal da graça de Deus. E o quinto? Viver em santidade. Isso significa buscar uma vida que agrade a Deus. Ou seja, pura, tule, livre do pecado. É sobre ter uma vida alinhada com os valores do reino, né? E o sexto? Liderar com diligência. E aqui não importa se você é líder de uma empresa, de um grupo de estudo bíblico ou da sua própria família. A questão é usar a influência que você tem para promover a justiça, para inspirar as pessoas ao seu redor a viverem uma vida que honre a Deus. Liderar pelo exemplo. E para finalizar, qual é o sétimo compromisso? Falar com ousadia. Não ter medo de compartilhar a mensagem do evangelho, de defender a verdade, de denunciar a injustiça. Então, a carga sagrada é um chamado para viver o evangelho de forma integral, né? Não é só sobre crer, mas sobre agir, sobre ser luz nesse mundo. Exatamente. E o livro termina com um lembrete importantíssimo. A transformação que a gente quer ver no mundo começa na gente. A gente precisa reconhecer que somos pecadores, necessitados da graça de Deus. É a partir dessa experiência de perdão e reconciliação que a gente pode ser instrumento de justiça e paz. É sobre ter humildade para reconhecer que a gente não tem todas as respostas. Isso. Que a gente precisa disso para nos guiar e nos transformar. E aí, sim, a gente pode ser agente de mudança no mundo. Que jornada incrível a gente fez hoje. Com certeza. Desvendamos as artimanhas da falsa justiça e descobrimos o caminho da verdadeira justiça, aquela que se encontra em Cristo. Isso assim, eu tô pro lado. O que achou dessa conversa? Teve algum insight? Alguma coisa que te tocou? Compartilhe com a gente nos comentários. E não esquece de curtir, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com os seus amigos. Ajude o Fé em Letras a levar essa mensagem de esperança e transformação para mais pessoas. Até a próxima. E que a graça e a paz de Cristo estejam com vocês.